Olá pessoal, então vamos voltar lá do ponto que paramos na última aula. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês sobre a delimitação das bacias. Então a gente viu na última aula, a gente parou nesse layout aqui. Deixa eu abrir a última videoaula. Então se eu abrir a última videoaula, mostrar para vocês aqui. Então a gente tinha essas camadas, foram geradas essas camadas. Agora, para continuidade, a gente vai precisar apenas das últimas camadas geradas, que foi o SRT da bacia. Essa não foi a última camada, mas a gente vai precisar do modelo digital de elevação para obter os dados de altitude dentro da bacia do rio principal. Vou precisar também do stream underline bacia, que é o raster, a camada que vai mostrar os cursos dos rios, né, dentro da bacia, e a bacia underline vetor, que é a delimitação dos limites da bacia. Então, na última aula, a gente fez esses recortes, né, e separou o SRTM, que é o modelo digital de elevação, o os cursos da bacia, que é esse experimento underline bacia, e o limite da bacia. Então a gente vai precisar só dessas três camadas para continuar. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai usar um comando que está no Grass, que chama r.tim, para afinar a camada de segmento de fluxo, essa camada stream underline bacia, para evitar sobreposição de pixel. Então, o que é isso? Por exemplo, quando chega nesses pontos aqui onde eu tenho junção de pixels, então eu tenho esse curso do rio que vai nesse sentido, esse aqui em marrom e esse aqui em rosa. Então aqui eu tenho uma sobreposição, o teu pix verde está por cima de um pixel marrom e outro rosa. Então aqui nesse pixel tem 3 pixels, aqui quer ver? Aqui eu tenho a mesma coisa, esse verde mais claro está sobre o pixel verde escuro. Então aqui eu tenho um encontro de segmentos. Aqui também vai ter a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Vou afinar para evitar essa sobreposição. Para fazer isso, eu vou vir aqui no Res, Raster, que a gente vai fazer afinamento dessa camada String Underline Bacia, né, que é onde estão os segmentos de fluxo. E vou procurar aqui o R.tim. Ele vai estar mais embaixo. Aqui, ó, R.tim. Clico 2 vezes e eu vou dar algumas informações. Então, qual que é a camada de entrada? Esse input raster lane. Quem está com o QGIS em português vai estar a camada de entrada. Eu vou colocar aqui a camada string, que a gente vai fazer o afinamento dela. Então, string underline bacia. Posso manter aqui esse valor de 200 e vou informar aqui onde eu quero salvar. Então, vai ser gerado um raster. Eu vou aqui salvar no arquivo. A gente vai lá naquela pasta, né, onde a gente veio salvando nas aulas passadas, vai em resultado, raster, e aí eu vou digitar stream underline tim underline bacia underline tim. O meu já aparece aqui, que eu fiz isso anteriormente e salvei. Então ele vai perguntar se eu quero substituir ou não. De vocês, como vocês estão fazendo pela primeira vez, não vai ter essa pergunta. Se vai querer substituir ou não. Mantenha a caixa aqui de abrir arquivos de saída depois de executado o algoritmo, como marcado, né, para abrir aqui o projeto. Eu vou executar. Pronto, executei, ela abriu aqui, vou fechar. Um ponto importante da gente observar também, vamos só verificar aqui essa questão da sobreposição. Então deixa eu apagar aqui o stream bacia e vamos ver aqui essa questão. Então, por exemplo, nesse caso aqui, só está o verde. Então ele retirou. Aqui também é a mesma coisa, tá vendo? Ficou tudo uma camada só. Eu evitei aquelas sobreposições de pixel.
também a mesma coisa aqui, ó, por exemplo, nesse aqui, deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui, não, tá mais claro. Mas eu tenho que fazer esse afinamento para evitar, né, alguns pontos, essa sobreposição de pixel. Então esse string bacia aqui eu não vou usar ele. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês que é importante ver antes é verificar se está no sistema de coordenadas, ele está no que a gente vai trabalhar, que é o UTM zona 23, né? Então, em propriedades, botão direito, vou verificar se todas as camadas estão com o sistema. Então, aqui, ó, tá, né? O sistema Sirgas 2000, underline não, barra UTM zona 23. Vou verificar aqui também a mesma coisa. Propriedades. Também está no sistema de coordenadas. E vou ver o SRTM bacia. Também está no sistema de coordenadas. Esse aqui é o EPS G31983, que é o mesmo do projeto. Então aqui a gente verifica também que o projeto está no mesmo sistema de coordenadas. Então está tudo ok. Dando continuidade. Agora, depois que eu fiz esse afinei, eu não vou trabalhar agora com a camada afinada. Eu vou passar essa camada para o sistema vetorial. A gente já viu isso. A gente fez isso para a bacia. Então, eu procuro R2Vec, que é esse comando aqui que está no GRASS também. Clico duas vezes. Vou fazer a vetorização dessa camada mesmo, string barra, aliás, o string underline bacia underline team. Vou, como eu não quero a área, mas eu quero as linhas, né? O segmento de fluxo é uma indicação de linhas onde os rios estão passando. Então, vou mudar aqui para line, deixo o valor aqui como valor, não marco nada e vou indicar aqui onde eu vou salvar essa vetorização. Então, vou salvar no arquivo e vou salvar na camada shapefile, que agora eu tenho um vetor. Então, vou salvar aqui com o nome string underline vetor. Ele vai perguntar se quer substituir, porque eu já tinha feito antes. Então, eu estou substituindo a camada que eu gerei antes. Nos de vocês não vai aparecer isso. E vou executar. Eu executo. Pronto, finalizado. Posso fechar. Agora eu tenho o curso. Então, se eu tirar a camada, agora eu tenho os cursos. Se vocês observarem, deixa eu jogar aqui para baixo, que eu não vou usar essa camada também mais. Essa swing, bacia, vou usar esse vetor. Então, se vocês observarem, eu tenho os ângulos obtusos, esses ângulos quebra de segmentos do curso do rio abrupta, formando esses ângulos repentinos. E normalmente não é isso que a gente observa. A gente observa um comportamento mais fluido. Então, eu vou fazer uma suavização para deixar mais fluido esse curso do rio. Então, para fazer isso, eu venho aqui em pesquisar, nessa caixa de ferramentas de processamento, digito suavização. Então, vai aqui, ó, geometria de vetor e suavização. Clico duas vezes e vou fazer a suavização do spring vetor. Depois eu vou ter aqui interação 1 e 0,25. Como é que funciona? Isso aqui é tentativa e erro. Eu gosto de começar com 3, deixo 0,25 aqui no caso desse segmento de fluxo, para que... Porque se visualmente essa suavização não for favorável, aí eu venho e mudo novamente os valores aqui e executo novamente.
deixo 0,25, então é os dois aqui que eu vou trabalhando. Vou mudando os valores até chegar no ponto de suavização ideal. Aqui no ângulo eu vou remover esse valor e então eu vou remover o valor e venho em camada suavizado, vou indicar onde que eu vou salvar essa suavização. Eu vou salvar ela com o nome dentro lá da pasta Shapefile, vou salvar com string underline vetor underline 2. Vou tentar substituir, porque eu já salvei. Deixo a caixa selecionada e vou executar. E vou dar uma observada. Então, se vocês observarem aqui, ó, se eu apagar o string vetor, ó, tá vendo? Ocorreu a suavização. Aqui eu tinha um ângulo totalmente... Uma quebra, por exemplo, aqui, ó, que fica fácil de visualizar. Eu tinha uma quebra abrupta. Com o string vetor, agora... Então, eu tinha uma quebra abrupta, agora eu suavizei essa quebra. Então, tá vendo? É isso que é o objetivo. Então, eu estou fazendo essa suavização. Então, é isso que eu queria. Então, beleza. Posso fechar aqui, que eu não vou precisar repetir. Do jeito que ficou, tá ok. Não vou usar esse aqui, jogo para baixo. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer a indicação do canal principal. Como é que eu faço a indicação do canal principal? Tem diversas formas de eu indicar o canal principal. A gente vai adotar uma que vai ser o trecho mais longo do rio. Então, o trecho mais longo é do Exudó, da foz do rio, a bacia, até o extremo ponto mais distante. Então, o ponto mais distante vai ser esse aqui. Aqui está mais próximo do Exudó, esses pontos aqui também estão, aqui também vai estar mais próximo, aqui também está mais próximo. Então, o ponto mais distante é esse aqui. Para fazer esse processo, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito nessa camada que eu acabei de suavizar, né, a string, e venho em exportar e guardar elementos como. Ele vai abrir essa caixa para mim. O formato que eu quero é o formato Shapefile. Eu vou gerar uma camada de vetor para o rio principal. O nome do arquivo aqui é a indicação do local de saída. Eu clico nos 3 pontos e vou indicar lá no Shapefile mesmo o nome rio principal, rio underline principal, e mantenho essa caixa aqui que eu não preciso mexer em nada, posso deixar do jeito que está, e mantenho essa caixa aqui, adicionar arquivos salvos no mapa, ou seja, para ter o arquivo no projeto, e dou um OK. Ele vai perguntar se eu quero substituir isso, vai aparecer porque eu já fiz isso antes. Observem também se o sistema de coordenadas de referência é o Sigas 2000/UTM Zone 23, que é importante. Eu dou OK, vou substituir porque eu já fiz isso anteriormente, tem um arquivo igual lá na pasta, vou substituir. E aí, ele gerou a camada rio principal aqui para mim. O que eu vou fazer agora? Eu vou editar essa camada rio principal, porque eu preciso excluir esses afluentes do rio principal. Então, eu vou selecionar e deletar esses afluentes. Como é que eu faço? Eu venho aqui nessa caixa, que é selecionar a feição por arquivo, e ele vai mudar o cursor, tá vendo? Então eu consigo selecionar as feições agora. E tem que clicar aqui também no alternar edição, para eu poder excluir as camadas selecionadas. Então eu tenho que clicar, agora eu estou no modo de edição da camada. Vocês observarem aqui, quando isso aqui não está clicado, ó, essa imagem aqui está sem o lápis. Quando eu clicar, aí apareceu o lápis. Quer dizer que essa é a camada que vai ser editável, que é a camada que eu preciso editar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar os afluentes e excluir. Então, isso aqui, eu venho, seleciono, aperto Delete.
e vou excluindo. Então é selecionar e deletar, selecionar e deletar. O que eu tenho que tomar cuidado aqui é com esses pequenos afluentes aqui. Eu tenho que tomar cuidado com eles. Então, seleciono, edito, isso, e aperto delete. E vou deletando os efluentes que não me interessam. Aqui, ó, deleta, vou deletando todos que não me interessam. Então, eu vou seguindo e vou verificando o que me interessa e o que não me interessa. Lembrando, eu estou fazendo a seleção do meu principal como o maior curso em distância. Então, da Foz até esse ponto aqui, que é o ponto mais distante. Como o formato desse rio ele não é muito circular, ele é mais extenso longitudinalmente, então fica mais fácil eu identificar esse curso principal. Né? Vou fazendo isso, selecionando e excluindo. Aí, ó, fiz errado. No Ctrl Z e seleciono só o que eu preciso. Então, se errou, dá um Ctrl Z que ele volta. Excluir. Aqui eu já fiz alguma coisa errada. Eu teria que vir para cá. Então, eu tenho que verificar o que foi feito de errado. Então, eu tinha que ter vindo para cá. Isso. Eu excluí. Então, esse braço aqui, para mim, não vai interessar. Esse braço aqui não me interessa. Deletei. Vou para cá. Exclui esse curso. Exclui. E é andar ao longo do rio e excluir. Exclui. Tomar cuidado com esses trechinhos menores, eles não podem ficar. Eu vou excluir todos os afluentes.
Aqui, ó, tem que observar para onde que eu vou. Então, tem que vir para cá. Então, esse aqui eu posso excluir. Esses cursos menores aqui. Então, eu tenho que vir para esse lado aqui. Então, excluir aqui. Os menores. Vou excluir. Toma cuidado para não deixar nada. Isso aqui vai também. Vai. Agora é importante eu dar uma verificada se não ficou nada fora. Então vem caminhando aqui e vê se não ficou nenhum daqueles afluentes menores. Verificando, dando um todo o curso do rio. Consigo movimentar aqui pelo aquele de rolar, né? Então, consigo movimentar a página para cima e para baixo, clicar nele e puxar, e me dá essa opção aqui de movimentar o cursor, o mapa, puxando na direção aqui, ó. Bom, tá. Aqui. Então, foi só aqui. Então agora eu tenho o rio principal. Vou salvar a alteração que foi feita, salvar a edição na camada. E depois eu clico no lápis aqui de novo para sair do modo de edição. Então agora eu tenho a camada do rio principal. Então tenho a camada do rio principal e tenho a camada de seus afluentes. Próximo passo é atribuir o campo label na tabela de atributos para os rios dentro da bacia. Então, para fazer isso, eu venho aqui em Screen, na camada Screen, underline vetor, underline 2, e vou abrir a tabela de atributos. Então, clico no botão direito, abrir tabela de atributos. O que eu vou fazer? Eu vou editar essa camada label e para dar um nome, em vez de ficar com o nome nulo aqui, eu vou colocar o nome rios, underline bacia. Para fazer isso, eu tenho que vir aqui na calculadora de campo, abro a calculadora de campo, vou aqui em atualizar campo existente, vou lá na coluna label e vou digitar aqui. Então, vou abrir aspas simples, digito rios, underline,
bacia e fecho, aspas simples, não aspas duplas. E agora, depois que eu fizer isso, eu posso clicar em OK, aí ele vai mudar o nome aqui para mim. Agora eu venho e salvo as alterações e removo aqui o modo edição. Posso fechar. Então, agora, no StreamVetor, quando eu for abrir a tabela de atributos, o label está com o nome Rios Bacia. O que eu vou fazer agora? Eu vou unir o segmento de fluxo do rio principal, porque se eu observar aqui, ó, se eu deixar o campo seleciona a feição, clicar no... Então, primeiro eu tenho que selecionar aqui o rio principal, aliás, e aí eu venho. Se eu clicar, tá vendo que os segmentos, eu tenho vários segmentos menores, então eu tenho que unir todos esses segmentos, então segmento só do rio principal. Para fazer isso, eu vou em mantenho selecionado, venho aqui em vetor, geoprocessamento e vou em dissolver. Ao clicar em dissolver, vai perguntar qual é a camada de entrada. A camada de entrada é o rio principal, é o que eu quero unir. E ele vai dissolver o campo em função do label. Então eu clico aqui em 3 pontos. Então o que eu fiz? Eu cliquei aqui nos 3 pontos e vou selecionar a coluna label. Porque eu não acabei de mudar o nome dos labels lá para rios principais. Então no rio, na camada stream, bacia, todos eles estão stream underline vetor, aliás, stream underline vetor underline 2, todas as camadas estão com o nome label rios. Então, o que coincidir do rio principal, então tem o rio principal passando dentro dessa camada também, o que vai coincidir vai juntar. Então, dou um OK. E no dissolver, eu vou deixar como arquivo temporário o local aqui de saída. Então, não vou colocar nada. Quando eu não coloco nada, ele fica como um arquivo temporário. E vou executar. Aí, já executou. Ó, esse aqui é um indicativo de arquivo temporário. Tá vendo? Esse quadradinho aqui parecendo um processador. Um quadradinho com algumas pernas. Isso aqui é indicativo de camada temporária. O que eu vou fazer agora? Eu vou remover o rio principal das camadas aqui, porque agora o rio principal está em pequenas camadas, mas o dissolvido, ó, ele é uma camada só. E é isso que eu queria. Então eu vou excluir, vou remover essa camada, porque eu vou salvar esse dissolvido por cima. Então eu vou clicar com o botão direito no dissolvido, né, que é a camada temporária, venho em exportar, aqui, exportar e guardar elemento com. Mantenho o shapefile, venho aqui em nome dos arquivos, clico com um botão e vou salvar em cima lá de rio principal. Então, esse rio, underline principal. Verifico aqui se está no Ciclas 2000/UTM-23S. Mantenho selecionado aqui, abre arquivos salvos ao mapa, dou um OK, vai perguntar se eu quero substituir, eu quero substituir. E agora o dissolvido, a camada dissolvida virou esse rio principal. Então o rio principal agora ele é um único, é formado por uma única linha. Eu posso excluir agora, se remover aqui esse dissolvido. Beleza. O que eu estou fazendo até então? Estou processando, estou organizando os layers para depois eu gerar os dados que eu preciso, de altimetria, comprimento, área, perímetro. Então, eu estou fazendo isso. O que eu vou fazer agora? Eu fiz a suavização daquela camada naquela hora, mas se vocês observarem, se eu der um zoom, tá vendo a bacia? Ela está com um tanto integral. Então, está precisando de 90 graus. Eu também preciso fazer essa suavização na bacia. Então,
que eu vou fazer? Eu vou lá no Geometria, então clico aqui no caixa de ferramentas de processamento, começo a digitar suavização, vai ser com a geometria de vetor, suavização. Clico duas vezes, a camada que vai ser suavizada vai ser esse aqui, ó, bacia vetor. Eu vou manter aqui 4 interações e 0,5, que foi o que deu melhor. Se não ficar bom, eu posso mudar. O ângulo eu vou remover esse valor e vou clicar aqui em suavização, salvar no arquivo e vou colocar bacia underline vetor underline 2. Desejo substituir sim, que eu já tinha feito anteriormente. Para vocês não vai aparecer essa mensagem. Mantenha essa caixa selecionada para abrir aqui no projeto e vou executar. Pronto, ela já executou, já apareceu aqui do lado. Vou mudar aqui, clico no botão direito, propriedades, vou lá em simbologia, e vou mudar aqui, selecionar aqui, mudar a linha, deixo em vermelho, vou deixar só um pouco mais fino aqui, colocar 0,8. Aplico, dou um OK, beleza. Essa camada bacia vetor, vocês observarem aqui, ó, o que aconteceu. Ela fez a suavização, então essa bacia vetor estava com esses ângulos abertos, agora não está mais, tá? É mais suave. Então, essa bacia vetor também não vou usar, vou jogar aqui para baixo. O que eu estou usando até então são essas camadas selecionadas aqui. O que eu vou fazer agora? Já fiz a suavização, eu vou agora remover os trechos deslocados referente ao curso d'água. Então, o que eu vou fazer agora? Se eu vim aqui no Stream Vetor 2 e for selecionar as caixas, vocês vão observar que vai chegar um momento que eu vou ter algum e aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse afluente ele começa aqui, mas ele está segmentado. Então, para remover essa segmentação, eu vou fazer um processamento para retirar. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou dissolver e depois eu vou quebrar essas camadas. Então, eu vou unir todas e depois eu quebro elas. Então, para fazer isso, eu venho aqui em vetor, vou em geoprocessamento e dissolver. O que eu vou dissolver é essa Stream Vetor 2, então a camada de entrada é ela. O local de saída vai ser... Eu vou manter o arquivo temporário, não vou selecionar nada, porque depois eu vou precisar mexer nele. Então o que eu vou fazer? Deixo aqui sem nada e vou executar. Pronto, ele executou. Então agora eu tenho um único link. Agora eu vou quebrar esse. Então, para fazer isso, eu vou aqui na camada temporária dissolvida, né? Lembrando, a indicação de camada temporária é esse símbolo aqui que parece um chip de computador. Eu clico no botão direito, venho em... Aliás, não, peraí, aqui é vetor, desculpa, geometria, e aí múltiplas partes para partes simples. Então, vetor, geometria, múltiplas partes para partes simples. Seleciono o que eu vou fazer na camada dissolvido, que é essa camada temporária, e vou salvar ela, vou salvar as partes únicas. Vou vir aqui salvar no arquivo. E vou colocar aqui stream underline vetor underline 3. Vai perguntar se quer substituir por que eu fiz isso em outro momento, para vocês não vão aparecer. E agora é só executar. Ele vai executar, fechou. Aí agora, se eu manter selecionado e deixar essa caixa de seleção feições aqui, eu vou observar aqui
Agora eu tenho os segmentos, todos unidos. Então, antes eu tive aquele problema daqui, agora eu não tenho mais. Agora todos os segmentos estão unidos. Então, beleza, era isso que eu queria fazer. Não vou usar o string vetorial 2, vou jogar ele aqui para baixo. Esse dissolver também não vou usar ele, eu posso remover daqui. Dou OK. Então, vou ficar aqui com essas camadas, o modelo digital de elevação da bacia, o stream underline vetor 3, o do rio principal e da bacia. A única coisa que eu vou fazer aqui é melhorar essa coloração. Então, o rio principal, vou em propriedades, em simbologia, vou deixar a linha simples, só que eu vou mudar a cor. Vou colocar um azul mais escuro. E a espessura, eu vou colocar aqui espessura de 1, para ficar com feição mais grossa. E vou aplicar. Dou OK. E nos rios, os afluentes, né? Aliás, todos os rios, eu venho aqui em propriedades e vou colocar uma coloração mais clara. Um azul mais claro. Então, venho aqui, vou selecionar esse e vou manter aqui em 0,6. Aplico, dou um OK. Então, pronto. Agora eu tenho o rio principal no azul mais escuro e os seus afluentes em uma coloração azul mais clara. Outra coisa, antes de começar a obter os dados fisiográficos, agora que eu consigo fazer a obtenção dos dados fisiográficos, eu vou verificar se todos os rasters, todas as camadas estão no Sirgas 2000/UTM Zone 23S. Então, aqui o da bacia tá, dou OK. O do rio principal, propriedades, também tá, Sirgas 2000/UTM Zone 24, dou OK. Todos os rios da bacia também estão no sistema de referência de coordenadas que a gente precisa trabalhar, e o modelo digital de elevação também está no sistema de coordenadas que a gente precisa trabalhar. Então, tudo OK. Agora a gente pode vir obter os dados fisiográficos da bacia. Então, as características físicas da bacia. Primeiro ponto que a gente vai trabalhar, tem duas formas de obter esses dados. Então, eu posso vir aqui, né, abrir a calculadora de campo por aqui, ou eu posso clicar com o botão direito, abrir tabela de atributos. Então, primeiro eu vou fazer a da bacia, né? Abrir tabela de atributos. E abra a calculadora de campo por aqui. Então, a gente vai usar essa calculadora de campo, abrir ela. Então, eu vou criar um campo virtual. Aliás, eu vou criar um novo campo. Como é que vai se chamar esse campo? Eu vou calcular tanto a área como o perímetro em metros e quilômetros quadrados. Metros quadrados, quilômetros quadrados. O QGIS, ele calcula para a gente em metros. Então, não tem como fazer conversão matemática para quilômetros. Então, por exemplo, o primeiro que eu vou calcular vai ser a área. Eu não posso usar nesse campo aqui acento, espaço, não é indicado, pode ser que dê um problema. Então, mantenho tudo sem acento. Quando eu precisar colocar um espaço, eu costumo colocar esse underline. Então, aqui o primeiro vai ser metros quadrados. Então, vou colocar um M2 ali para indicar metros quadrados. Qual o tipo de camada de saída? Qual o tipo de algarismo? Vou colocar aqui o número decimal. E vou manter aqui a precisão em 4 casas decimais. Então, 4 casas decimais. E aqui é onde eu vou inserir a forma. A diária vai ser cifrão, área. Então, eu tenho geometria, cifrão, área. Clico 2 vezes, ela apareceu aqui. Então, está tudo OK. Nome do campo, que vai aparecer na coluna, número decimal, precisão de 4 casas, a forma, metros quadrados. Dou um OK. Ele me deu a área da bacia em metros quadrados. Se eu abrir a calculadora de campo novamente, eu vou calcular a área agora em quilômetros quadrados. Então, eu vou colocar a área, underline, km, quilômetros quadrados. O número vai ser também um número decimal e precisão de 4 casas. Vou selecionar a mesma fórmula. Agora, então vai ser underline área.
Para transformar metro quadrado para quilômetros quadrados, eu tenho que dividir por 1.000.000, que é 1.000 vezes 1.000, né? A diferença de 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, para me transformar metro quadrado para quilômetro quadrado, vai ser 1.000 vezes 1.000. Vou dividir por 1.000 vezes 1.000. Então, vou dividir por 1.000.000. Então, vai ser 6 zeros, né? 6 zeros. Posso dar um OK. Então, agora eu tenho a área em quilômetros quadrados. Falta calcular o perímetro. Então, eu clico aqui no calculador de campo. Vou colocar perímetro. Também aqui tem uma limitação de número de caracteres. Então, eu costumo dar uma abreviada nessas palavras maiores. Por exemplo, perímetro. A área não precisa que a palavra é curta. Coloco um underline em metros para indicar que o perímetro está em metros. Número decimal, precisão 4 casas. E aqui a fórmula para perímetro vai ser cifrão e perímetro. Clico 2 vezes em metros, dou um OK, ele me deu o perímetro da bacia em metros. Agora só falta para quilômetros, perímetro em quilômetros. Então vai ser perímetro, line, quilômetros, número decimal, precisão de 4 casas, cifrão, perímetro. Para transformar metro para quilômetro, é só dividir agora por 1.000, né? Antes eu dividi por 1.000.000, que era o quadrado. Dou um OK. Então, agora eu tenho perímetro em quilômetros. Então, para a área, tá? Até então, tá OK. Vai ficar faltando só os dados de altimetria. Para terminar, eu clico aqui em salvar as alterações e depois clico no alterar modo de edição para tirar o modo de edição. Então, ele vai sumir aqui o lápis que estava aqui. Então, posso fechar. Agora, eu vou fazer o comprimento do rio principal. Então, venho aqui no rio principal, clico com o botão direito, abrir tabela de atributos, calculadora de campo, venho em comprimento, né? Então, vou colocar comp, underline, cifrão, aliás, underline, desculpa, metros, número decimal, precisão 4 casas, e a fórmula vai ser cifrão e comprimento em inglês, que é length. Como tem metros, eu não preciso fazer nenhuma conversão, posso dar OK. Aí já me deu um comprimento em metros. Agora falta o comprimento em quilômetros. Então, abre a calculadora de campo, mesma coisa, comp, underline, quilômetros, número decimal, precisão de 4 casas. Para transformar metro para quilômetro, só dividir por 1.000. Então, divido por 1.000. Posso dar um OK. Aí ele me deu o comprimento em quilômetros. Para calcular o comprimento de todos os cursos do rio, então aqui é a mesma coisa, eu salvo as alterações. Vocês observaram, tá vendo, tem um lápis aqui na camada principal, quer dizer que eu estou editando ela. Se eu clicar aqui, ela vai remover o lápis, posso fechar. Agora eu preciso saber o comprimento de todos os cursos de todos os rios. Então eu vou editar agora essa string underline vetor underline 3, porque essa camada que eu tenho tanto o rio principal quanto todos os afluentes dentro da bacia. Então eu vou abrir agora, fazer um método diferente. Vou abrir a calculadora de campo por aqui. Criar um novo campo, nome do campo, eu vou colocar também comprimento, comp, underline, metros, né? Número decimal, precisão de 4 casas, e comprimento, link. Pronto, dou um OK. Vamos ver aqui se calculou para todos. Clico no botão direito, abre tabela de atributos. Está vendo? Agora eu tenho comprimento para todos. Vamos calcular. Deixa eu abrir aqui a tabela de atributos. Calcular agora o comprimento em quilômetros, aliás.
Aliás, aqui eu não vou calcular em quilômetros, porque depois eu vou ter o somatório. Se eu calcular que tem trechos muito pequenos, então se eu colocar em quilômetros, é, isso vai acabar dando um valor muito menor, eu vou perder a precisão. Então depois, na hora que eu for preencher a tabela do trabalho, eu faço a conversão para metros, para quilômetros, do somatório, né? Agora a gente vai fazer a altimetria. Para fazer a altimetria, vou fazer a altimetria da bacia. Então, o ponto mais alto, mais baixo da bacia. Então, eu vou abrir aqui. Então, nesse pesquisar da caixa de ferramentas, eu vou aqui em estatísticas. Aqui, ó, estatísticas zonais. Estatísticas zonais. Clico duas vezes e vai abrir esse campo para mim. A camada de entrada vai ser a bacia vetor 2, que é aquela que a gente só zoom, que a gente vai trabalhar. A camada raster vai ser o modelo digital de elevação, que vai ser esse SRTE bacia, que é o modelo digital de elevação. No prefixo, eu vou colocar alt underline, porque aí vai me dar as altimetrias, né? Coloquei alt aqui porque eu quero saber as altimetrias. Então ele vai pegar o vetor, esse limite do vetor de bacia, né? E ele vai me reportar em relação ao raster do modelo digital de elevação, quais são os pixels, quais são os pontos de maior, menor valor de altimetria dentro desses limites da bacia. Então, para fazer isso, eu venho aqui em estatísticas. Isso. Estatístico, clico no botão aqui, nesses três pontos. E para mim, eu vou querer o valor médio, o valor mínimo e máximo, então o mínimo e o máximo, e o intervalo. Vai ser a diferença entre esse valor máximo e mínimo. Dou um OK aqui. Então, tem aqui os selecionados. E agora eu vou indicar onde eu vou salvar. Eu vou vir aqui, salvar no arquivo, e vou colocar bacia underline estatística. Desejo substituir, que eu já tinha feito antes, então vai me dar um OK. Agora eu vou executar. Ele já abriu aqui para mim, tá vendo? Se eu não vou usar esse aqui mais, se eu clicar com o botão direito e abrir a tabela de atributos, eu tenho lá a área, tudo que eu calculei antes, a área em metros quadrados, a área em quilômetros quadrados, o perímetro em metros, perímetro em quilômetros, e agora eu tenho os campos lá, eu tenho a altimetria média, valor médio de altimetria, 682,1987, tenho o menor valor de altimetria dentro da bacia, 567 metros, o maior valor, 688, e a diferença entre o maior e o menor, que é esse altimetria alt underline range, 421 metros. Então eu tenho os dados que eu preciso para a bacia para fazer as análises das características físicas, fazer aqueles cálculos. Vou só mudar aqui a simbologia para ficar igual a gente estava usando. Aqui, mais simples. Deixa aqui 76, aplico, OK, para a gente ver as outras camadas. Jogo aqui para cima, esse aqui eu não vou usar, mas vou jogar aqui para baixo. Vou fazer a mesma coisa para o rio principal. Aliás, eu não vou usar essa ferramenta estatísticas zonais, porque a camada de entrada, se eu for fazer a camada de entrada aqui, eu só tenho para os vetores que tem área. Como o rio principal é uma linha, eu vou usar outra ferramenta. Então, eu vou usar
um plugin que chama Profile Tool. Então, se eu vim aqui em complementos e gerenciar e instalar complementos, ele vai abrir uma série de complementos. Se eu buscar aqui Profile Tool, então ele já está marcado aqui que eu já instalei ele, mas eu clico e venho, aí vai aparecer um campo aqui em instalar complemento. O meu está reinstalar, porque eu já tinha instalado. Então, vocês clicam, aí vai aparecer tanto esse complemento aqui, no campo superior, como você vir em complementos, vai aparecer aqui Profile Tool, e aí você vai abrir esse campo aqui para a gente. O que ele me pede? Ele pede para mim adicionar um layer. O layer que eu vou adicionar é o raster do modelo digital de elevação, o SRTM. Então, seleciono ele aqui em camadas e clico em adicionar layer. Depois, aqui nos opcionais, eu venho aqui, em vez de temporário polyline, eu venho aqui e vou selecionar o polyline. Qual que eu quero? Eu quero do rio principal. Então, eu clico aqui e venho na camada e seleciono o rio principal. Então, ele selecionou. Então, ele está me dando a altimetria aqui, ó, do rio principal. Então, ele me dá o maior valor, 948, e o menor valor. Vocês lembram lá da aula que a gente viu o perfil longitudinal? Então, aqui, ó, esse gráfico é o perfil longitudinal da bacia do rio principal. Então, perfil longitudinal do rio principal, eu tenho o gráfico do perfil longitudinal do rio principal. Eu posso salvar esse gráfico. Então, vem aqui em Save, salvar com, clico. Ele vai me perguntar onde eu quero salvar. Eu vou criar uma nova pasta aqui para dados. Vou abrir e vou colocar aqui o nome de perfil longitudinal do rio principal e vou salvar. Se eu for lá na pasta, então vamos lá, o meu está salvo aqui, o teste, salvei dentro de resultados, fiz dados, aqui ó, eu tenho a imagem do perfil longitudinal. Eu posso gerar esse perfil longitudinal, então vou pegar os dados também de altimetria. Então, se eu selecionar todos, cliquei aqui no selecionar, venho aqui copiar, cliquei, copiou. Primeiro eu vou abrir o bloco de notas. Por quê? Deixa eu mostrar. Se eu salvar no Excel, se eu abrir o Excel, eu vou... O que vai acontecer aqui? Ele vai confundir ponto com vírgula, como separado de casa decimal, e para mim não é interessante. Porque se eu observar aqui, ó, por exemplo, eu tenho um comprimento do eixo X, né? Quanto? Por exemplo, 71,48 metros de distância horizontal, eu tenho essa altimetria. Então, eu vou fazer o bloco de notas para transformar ponto em vírgula. Então, abro o bloco de notas, dou um Ctrl V, e aí, vocês observarem, aquele 7.1 lá já está aqui, ó, separado. Então, vem aqui em editar, substituir, vou substituir ponto por vírgula. Então, ele vai identificar todos os pontos e vai se colocar o separador por vírgula. Depois eu vou copiar e jogar no Excel. Então, eu coloco substituir tudo. Ele vai separar, vai substituir para mim o que era ponto, passou a ser vírgula. Eu seleciono tudo, dou um Ctrl C e agora eu vou no Excel e dou um Ctrl V. Agora sim, eu tenho os dados igual está aqui na tabela. Eu posso gerar um gráfico, por exemplo. Fazer aqui perfil longitudinal. Venho aqui, clico. Vou virar um gráfico de dispersão. Aí ele me deu um perfil longitudinal. Posso alongar, editar aqui, por exemplo, ele está começando do zero. Vem aqui em editar eixo, formatar eixo. E vou colocar aqui para ele começar no 500. Então, limites, valor mínimo 500. Dou um OK, já reduziu. E vou editando para ficar um gráfico semelhante a esse daqui.
que eu tenho a altitude, eu tenho a distância horizontal, que é a distância vertical, e eu tenho o deslocamento do curso do rio principal, tem o perfil longitudinal. Então, eu tenho agora os valores de máximo e mínimo. Então, qual que é o menor valor? 948 é o maior valor e o menor valor no rio principal de altimetria, 568. Então, já tem esses dois dados também. O que falta eu obter? Falta eu obter... vamos lá na aula para ver. O perfil longitudinal já foi feito. Amplitude altimétrica, ponto mais alto, ponto mais baixo da bacia, também foi feito. Eu tenho isso aqui na tabela de atributos da bacia, underline estatística. Então, eu tenho aqui, ó, altimetria mínima e altimetria máxima dentro da bacia. Então, esse valor que eu já tenho. Eu consigo saber a amplitude altimétrica dentro da bacia. Eu tenho perfil longitudinal foi feito, o fator de forma, que é o coeficiente de compacidade, eu também tenho esses valores. O coeficiente de compacidade é o perímetro da bacia, que também está lá na tabela de atributos. Na tabela de atributos da camada. Então, eu tenho a área aqui, tanto em quilômetros quadrados de perímetro, tanto em quilômetros como em metros, e a área, tanto em quilômetros quadrados como em metros quadrados. Então, também consigo calcular o coeficiente de compacidade. A densidade de drenagem é a soma de todos os comprimentos, a soma dos comprimentos de todos os cursos d'água dentro da bacia dividido pela área da bacia. A área da bacia está aqui. E o somatório do comprimento de todos os cursos? Está no modo edição aqui, deixa eu tirar do modo edição, vou salvar. Ele salvou para mim. Então, se eu vir aqui na tabela de atributos, eu posso ou copiar aqui e levar para o Excel e somar toda essa coluna de comprimentos, ele vai me dar o somatório final. Então, eu posso fazer isso aqui. Depois eu não sei selecionar tudo aqui. Selecionar todos, dou um Ctrl C. Lá na tabela do Excel, eu consigo colar Deixa eu excluir aqui, que eu acho que não precisa disso aqui. Tá? Aí a mesma coisa, eu tenho que pegar essa tabela aqui, passar para vírgula, porque senão vai ter esse problema. Mas é a mesma coisa lá do bloco de assinaturas. E eu posso fazer isso ou eu usar essa ferramenta que eu mantenho selecionado e vem aqui, ó, tá vendo? Então, somatório, mostrar resumo estatístico. Aí vai perguntar qual a camada, eu venho aqui nesse string underline vector underline 3 e qual dentro daquela qual a coluna lá na tabela de atributos que eu quero comprimento. Aí vai me dar quantos cursos aquele rio tem, somatório, a contagem dos cursos, então ele tem 422 afluentes, a soma, o somatório em metros é 180.104 metros. O valor médio, a mediana, então o que interessa para a gente é esse valor de soma. Então eu consigo calcular também a densidade de drenagem, soma dos comprimentos de todos os cursos d'água dividido pela área da bacia. Esse número de ordem que a gente não precisa fazer e o tempo de concentração. O tempo de concentração também eu consigo, pelas três equações que a gente viu em sala de aula. Então, pela equação de Kirchhoff, eu tenho que o tempo de concentração, vou precisar do comprimento do curso de água do rio principal, está aqui no layer do rio principal, então se eu abrir a tabela de atributos, eu tenho aqui ó, o comprimento tanto em metros como em quilômetros, dividido pela diferença de altitude ao longo do rio principal. Qual que é essa diferença de altitude? É esse valor aqui, 468
948 menos 568. Então, aquela diferença. E aí depois é só elevar o cubo, o comprimento. Aqui os outros valores que eu vou, o comprimento do curso principal, também tem a declividade do curso de água do rio principal. A gente calcula a declividade como? Dividindo a diferença de altimetria pelo comprimento do curso do rio principal. Pela equação do corpo de engenheiros, eu preciso corpo de engenheiros do Exército dos Estados Unidos, eu preciso dessa equação. E aqui também pela equação de Watt-Shawn, eu também vou precisar tanto do comprimento do rio principal como da declividade do curso de água do rio principal. Então, a mesma coisa. Então, eu consigo calcular todos aqueles parâmetros. Então, a gente organizou todas as camadas. Depois que eu organizei, eu gerei lá pela calculadora de campo todas os valores que eu precisava. A calculadora de campo, essa ferramenta de estatísticas zonais e o Profile Tool. Quais são os próximos passos? Eu vou pedir no trabalho para vocês fazerem isso. Tudo que foi feito aqui só para outra bacia. Então, estudem, aproveitem para estudar isso aqui. Eu vou fornecer os arquivos temporários que são necessários para fazer tanto a primeira como para iniciar, para fazer aquela primeira aula, como essa aula aqui. E agora é praticar, fazer isso no QGIS ou na casa de vocês ou nos laboratórios de informática aqui do campus. Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima.